pergunta que eu recebo é, Gui, sinceramente, por que eu vou investir em fundo imobiliário se ele está me pagando 3,75% ao ano? Por quê, Ricardo? Então, se você não tem a visão de portfólio para a tua carteira, não vou ser eu que vou conseguir te convencer a colocar em fundo imobiliário, porque primeiro você precisa desenvolver essa visão de portfólio. Você precisa entender que a tua carteira, ela não é a carteira que vai ficar correndo atrás da bola da vez. Tá? Até porque você provavelmente vai errar sempre o tempo de entrada nos ativos. Né? Sua carteira ela tem que estar estruturada para pegar cenário de Selic elevada, Selic mais baixa. Né? Vai ter fundo lá dentro que vai, inclusive, se beneficiar de Selic elevada. A gente tem fundo na nossa carteira recomendada que se beneficia de Selic mais elevada. Inclusive, quando a Selic embicar, essa posição vai diminuir, pode até sair da carteira. Né? Então, dá para ganhar dinheiro com fundo imobiliário com Selic elevado. Tem fundo imobiliário que está entregando retorno maior do que Selic investindo em ativos indexados ao CDI. Né? Mas a tua carteira, você está pensando sempre no horizonte de médio e longo prazo. Selic é taxa dia. Selic é taxa diária. O Campos Neto foi lá com a turma dele, decidiu mexer. No dia seguinte, tá rendendo menos, mas é no dia seguinte. Uhum. O teu contrato de aluguel, se é um contrato de 5 anos, ele segue a vida. Perfeito. Ele segue a vida. Né? Então, você precisa entender que são naturezas diferentes. Não é melhor e não é pior, são complementares. Eu tenho uma parte da minha carteira em ativos ligados ao CDI. Eu preciso que eles repliquem esse indexador, baixinha vol, tranquilinho, liquidez mais fácil. Reserva de emergência. E tem a turma que está em setor imobiliário, que o setor imobiliário é um investimento que pede mais tempo de maturação. Sim. Né? Sabendo comprar o ativo no preço adequado, aí você tem todos os indicadores, né, que você tem que acompanhar. Não é algo que dá para você passar rapidamente em 15, 20 minutos aqui. Perfeito. Mas você fica lá acompanhando vacância, acompanhando perfil de locatário, o que está acontecendo com cada setor, para saber se aquele setor vai ser mais tomador de área ou não. Você olha para a região onde o imóvel está, para ver se a vacância está subindo, está diminuindo. Quem está com área vaga, quanto é que está pedindo por aluguel. E o aluguel do ativo onde eu estou, está maior, está menor. Né? Então, para a gente saber, e quando esse aluguel vai ser renovado. São uma série de fatores que é diferente de a canetada do Banco Central dizendo vai subir, vai subir, vai descer. Isso pensando que você está em Tesouro Selic. Se você tiver um crédito privado, você ainda tem um risco de crédito que você tem que avaliar. Sim. Então, são mundos diferentes, que um não é melhor, não é pior, são complementares e numa boa carteira vai estar ali. Né? Mais uma vez, eu vim de institucional que carregava estruturalmente. Né? Eu já vi o Selic bem maior, inclusive, do que 13. Sim. Né? Bem maior do que 13. E estava lá o imóvel bonitinho, gerando renda, importante. Lembrando, foi o mais rentável na carteira ao longo dos anos. Então, não são... A gente precisa parar de rivalizar produto de investimento. Né? A gente gosta de criar esses embates, né? Esses Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians. Sim. Não, eles têm que trabalhar juntos para fazer o teu dinheiro crescer. Perfeito. Mas um negócio que você me chamou a atenção antes foi uma coisa. Você falou o seguinte, primeiro corte de Selic de 14,25 para 3,75, o IFIX já tinha subido 30. Já tinha subido 30, né? Quem ficou de fora já perdeu 30%. Mas o que vai acontecer? É esse tipo de rentabilidade que você só vai ver quando a taxa Selic estiver partindo de um patamar igual ela está hoje e começar a cair. Você não vai encontrar esse tipo de rentabilidade em fundo imobiliário quando a Selic estiver lá em 5, 6. Aí você fala, nossa, acho que é bom investir em fundo imobiliário. É o conceito de assimetria. Perfeito. Quando eu estou na Selic de 13,75, bem, é mais fácil o Banco Central mandar isso para 14, 14,5, ou a gente começar a ver esse negócio descer para 10, 9, 8, quem sabe? Exato. É mais fácil a gente começar a descer. Ela pode até... eventualmente, já que está rosnando aí, passar nos 14,25 por ali. Mas ela passa e depois ela tem um caminho de volta. A simetria é muito positiva. Porque, de 13,75, se ela for para 14,25, mais uma. Sim. Né? Agora, dali para baixo, todo fechamento de curva, é rentabilidade monstruosa para ativo de risco. Perfeito. Quero trazer um pontinho, você falou de asset allocation, né? Elaboração de patrimônio, de portfólio, que eu acho muito importante, né? E aí falando sobre CDI, né? A gente fez um estudo lá na Portfel, que é o seguinte, se a gente pegar desde 1994, finalzinho de 94 até hoje, vocês sabem quanto o Selic rendeu?
5.400%. Lote, porque ainda você pegou o começo ainda ali que ela estava na 40. lua, né? 40. Você sabe quanto o IBRX, né, que seria o outro indicador além do Ibovespa, um dos principais indicadores de ações até hoje? 3.800. Então, Selic rendeu 5.400 e IBRX rendeu 3.800. Uma pessoa falaria assim, poxa, não vale a pena investir em renda variável no Brasil se num período de 30 anos eu deixei no IBRX e perdi para o CDI. Só que olha que interessante, e essa parte eu acho que é muito legal, e a gente entra um pouquinho na composição de portfólio. Se você tinha uma carteira que era 50% CDI e 50% IBRX, e você rebalanceando essa carteira, né, CDI subiu, você vende, IBRX subiu, você vende, e sempre rebalanceando para 50%, a carteira 50 CDI e 50 IBRX teria dado 6.178%. Ela teria rendido mais do que o IBRX e mais do que o CDI. É o que a gente chama de alfa de rebalanceamento, né? Só por ter rebalanceado a carteira, você gerou alfa. Com o IFIX, a gente pode ter a mesma mentalidade. É porque o IFIX ele é muito novo, né? Pô, Felipe, o IFIX existe desde 2010, a gente está falando de 13 anos de existência quase. Mas para horizonte de longo prazo, 10 anos ainda é pouco. Pode nem Na comprar verdade cerveja. ele surgiu em 12. Retroagiram os dados para 10. 2010, Mas se você tivesse em 2011, compramos o DeLorean, entramos, voltamos para 2011. 2011 não existia FIX. Exato. Não existia. Ele existia em 2012 e retroagiram os dados para 10. E era feito de outra maneira, com maior concentração, era um índice menos maduro. Era outro FIX. Agora, vamos pegar, por exemplo, o período de 10 anos. É realmente relevante para você analisar um índice? Se você pega de 2000 a 2010 o S&P 500, que é o S&P 500, você vai ver que ele rendeu a menos do que menos 20% na década. Ou seja, se você deixou seu dinheiro 10 anos no S&P 500, 2000 a 2010, você perdeu dinheiro, tanto em dólares quanto reais, porque o dólar também caiu frente ao real nessa época. Então, quando a gente fala de... O pessoal me pergunta muito, pô, Felipe, quando é que é longo prazo? 5 anos? 5 anos? 5 anos é curto prazo. 10 anos você começa a falar de médio prazo. Então, assim, um outro ponto que a gente analisa muito, né, no perfil do investidor é, se você vai investir em renda variável, e fundo imobiliário é renda variável, você tem que estar pronto para segurar a posição por pelo menos 10 anos. Então, se no ano seguinte caiu 5, 10%, você está desesperado, Sim. não é que você fez uma análise ruim do fundo imobiliário, é que você Você fez uma não análise entendeu. ruim do seu próprio perfil. Perfeito. E você não entendeu o mercado que você está entrando, né? Exato. Não, e por isso o seu perfil é conservador, entendeu? Mais de 40 cursos, mais de 400 horas de aulas, mais de 2 documentários, mais de 12 sínteses de livros. Dia 24 de abril, a gente vai ter o segundo aniversário da Finclass. Nesse dia, a gente vai anunciar os próximos professores, próximos documentários, próximas features e os próximos projetos que a gente vai fazer aqui dentro da plataforma. Ou seja, além de toda essa lista de conteúdos que eu te falei no começo, a gente tem muito mais. Se você quer ficar a par de tudo, toca no botão aqui embaixo e entra no nosso grupo VIP do WhatsApp. Lá a gente vai te atualizar de todas as novidades, além de você ter a oportunidade de assinar a Finclass como uma oportunidade única. Clica aqui.